trabalhar nesse vídeo a questão da sociedade aprendiz, que é uma questão que eu venho desenvolvendo há vários anos e que postula que nós podemos aprender a compor transdisciplinarmente com as nossas emoções. Quer dizer, em todos os campos disciplinares, a questão das emoções está colocada para além das disciplinas e é preciso olhá-las, ver qual o seu papel, o seu desempenho, também como elas podem funcionar como obstáculo num desenvolvimento humano e como elas podem, ao contrário, favorecer a troca, o diálogo, a comunicação e a criação e a inovação e invenção de novos conteúdos de conhecimento. Minhas pesquisas, tanto no mestrado quanto no doutorado, tiveram por objetivo avaliar durante uma relação de formação, seja uma relação formal, uma relação não formal, porque eu tive a possibilidade de trabalhar tanto dentro da universidade como fora da universidade com a aldeia Guarani de Parelheiros, por exemplo, mas também em outros campos não formais. O objeto do meu estudo sempre foi as atitudes não intencionais. As atitudes não intencionais, eu comecei a estudá-las há mais ou menos uns 20 anos na França, no mestrado, e depois continuei no doutorado e dei sequência também no pós-doutorado, porque as atitudes não intencionais são atitudes que expressam a subjetividade de cada um de nós durante um percurso de desenvolvimento. E eu diria que a atitude não intencional, ela deslancha o que o Paul Ricoeur chama de julgamento em francês prima facie, quer dizer, um julgamento imediato, né, que ultra rápido, que vai expressar a desejabilidade ou a indesejabilidade de uma ação. É como se a gente captasse rapidamente a dimensão emocional do que está se passando no processo de desenvolvimento. Por exemplo, todo mundo diz, quem é professor sabe, que a primeira aula é decisiva. Mas às vezes não é nem a primeira aula, são os primeiros 3 minutos de aula que vão determinar se a pessoa vai ouvir a aula até o fim, se o ano vai ser bom, se a troca vai ser interessante ou se, pronto, a gente vai se chatear durante o ano com aquele ou aquela professora ou aquele professor e o conteúdo não interessa, algo da primeira impressão vai influenciar a transmissão desse conteúdo, algo que eu chamo de não intencional e que na realidade remete ao conteúdo emocional que está sendo trocado, né? Então, o Paul Ricoeur viu isso como uma avaliação ultra rápida, né? Uma avaliação quase que não intencional, não é é um julgamento, gostei, não gostei, quero ficar aqui nessa sala de aula, vou me chatear esse ano letivo com essa professora. E isso para todos os campos, né? Também a gente poderia estender para o campo profissional, para o campo social, né? Essa é a primeira impressão de um ser humano, é uma primeira impressão que é sempre muito mais emocional do que racional. E é um gosto e desgosto, né? Que a gente muitas vezes nem consegue explicar para nós mesmos. Por que
na gíria, a gente tem uma expressão: "Não fui com a cara dessa pessoa", né. Não fui com a cara, é uma coisa da cara e não gostei. Por quê, né, e esse essa indesejabilidade sentida pode ser um obstáculo muito grande ao aprendizado, ao desenvolvimento, né. Freud estudou muito as atitudes não intencionais, porque elas são a interface da consciência com a inconsciência, e ele designou essas emoções como lapsos, bloqueios, denegação, fuga, agressividade em direção a si mesmo ou em direção ao outro, tanto sadismo quanto masoquismo, desenvolveu toda uma série de categorias para descrever essas atitudes não intencionais, quer dizer, atitudes que escapam à dimensão racional, mas que são conscientes, né? O lapso, a denegação, o bloqueio, dá para a gente perceber que a gente está encurralado numa situação, angustiado, com suor nas mãos, tremendo, mal, não está à vontade, ou pelo contrário, está super à vontade, né? Nós percebemos as nossas emoções, mas isso não quer dizer que nós temos controle sobre essas emoções e nem pleno conhecimento dessas emoções. Então, hum, eu me inspirei muito também, mais tarde, depois do pós-doutorado, eu fui conhecer os estudos do Dr. Brian Lynch, do Dr. Nathanson, que, na realidade, estudam eles mesmos. O Sylvan Tompkins, que é um filósofo que se interessou as emoções humanas pelo viés, inclusive, da psiquiatria e da comparação entre as emoções humanas e o comportamento animal. E ele definiu 9 emoções: o medo, o desgosto, a raiva, a vergonha, que tem um papel muito importante na questão da formação e da educação, o estresse, a surpresa, a curiosidade, a alegria. E eu me interessei, quer dizer, fiquei muito curiosa, né, sobre a curiosidade, porque como pessoa interessada na educação há muitos anos, eu sei que essa curiosidade, ela é misteriosa e ela é um fator muito importante no aprendizado, né? Se a gente consegue despertar a curiosidade, vai ser mais fácil desenvolver um conteúdo de aula. Então, as emoções como a curiosidade fazem que as atitudes não intencionais, se são de curiosidade, de alegria, né? Essa emoção é de interesse, de alegria, de estar presente, de estar na aula, se tem um prazer, um gozo até com esse conhecimento, essas emoções vão ajudar descobertas, criações, inovações, que podem ser feitas só ou com várias pessoas, enquanto o processo de desenvolvimento de cada um possui um quadro neutro, seguro, onde é possível se expressar de forma completamente livre e que não há uma violência físico-psicológica que ameace a expressão das diferenças, né? Então, esse espaço ele precisa ser neutralizado por uma vigilância coletiva, para que o diálogo aberto, franco, a troca de vários pontos de vista, de lógicas que aparentemente são diferentes e até contraditórias, podem se articular e configurar uma nova forma de compreender o mundo, né? Uma forma multidimensional, uma forma multireferencial. Então,
eu separei 3 categorias para essas atitudes não intencionais. A primeira remete à supervalorização do desejo. A segunda, a desvalorização do desejo. E a terceira, a mutação humana graças ao desejo. A desvalorizar, vou começar pela supervalorização do desejo, né? É meio técnico e eu precisaria entrar em Lacan, em Freud. E eu tenho a impressão, né, que o vídeo não pode se estender mais que 15 minutos, porque depois fica muito chato e o pessoal desliga, vai ver outra coisa e tal. Então, não queria ser demasiada técnica, mas digamos que eu defini a supervalorização do desejo como um ato no qual nós nos esquecemos de nós mesmos em prol do outro e que a demanda de sentido contida no desejo é mais importante que a satisfação física das necessidades do organismo biológico, né? Então a gente vai estudar sem parar, sem dar atenção ao corpo. Existe uma demanda que vai nos impulsionar e quase que nos levar ao sacrifício. Para alguns é o caminho até, né, religioso, de caminho dos santos, né, de esquecimento de si, de altruísmo levado ao excesso, né, de comprometimento com os outros, ao despeito dos seus desejos próprios, pessoais, do organismo, que existe um desejo maior, que é uma superioridade do moral sobre o material. E que Yankelevich definiu como preferência incondicional do outro, né? Essa atitude, ela é belíssima, né? Uma atitude que levou a heroísmos, a resistências, né? Nós podemos pensar no Nelson Mandela, na Madre Teresa, em tantos modelos, né? Mas também mais anônimos, pessoas que contribuíram para a evolução da humanidade de forma desinteressada, gratuita, sem precisar fazer alarde disso ou de ser visto nos holofotes, né, da mídia. E essa atitude que valoriza a demanda de sentido contida no desejo humano, ela pode conter elementos de autodestruição também. Quando o sacrifício, em vez de ser um sacrifício que é exigido numa questão de vida ou morte, se faz num contexto banal do cotidiano, de prova, de exame de fim de ano, em que de repente a gente se encontra em ritmos impossíveis, numa exigência absurda consigo mesmo, exaurido, para fazer um curso, né? Não para salvar o mundo, né? É como se a gente deslocasse uma atitude de primazia do moral sobre o material em certos momentos de crise histórica ao cotidiano banal da sala de aula. Então, os ritmos se tornam ritmos de tirania e sacrifício, né? E só os mais
calejados nesse exercício de aguentar a negação de si próprio vão conseguir funcionar nesse sistema e obter um bom resultado nos exames, que não são mais exames, mas que tem mais um teor de castigo, de flagelação, do que de... Deleuze fala até de um processo de endividamento que se desenvolve num teatro de crueldade. Processo de endividamento que se desenvolve num teatro de crueldade. No final do vídeo eu passo a minha bibliografia básica, né? Então, essa relação de endividamento de uns em relação aos outros vai instaurar, frente ao conhecimento, uma relação de dominação e submissão que não é bom para o desenvolvimento humano, né? Nós podemos conseguir um certo resultado na base do sacrifício, da autoflagelação, das horas e horas sem dormir, dos estudos compulsivos, da tirania em sala de aula. Né? Pode até obter alguns resultados, mas são muitos os chamados e poucos escolhidos nesse processo, e é um processo doloroso, né? É um processo, então, que vai tornar difícil a invenção, a criação de novos conteúdos e que vai encorajar mais a reprodução dos sentidos, né? E então é um processo triste, né? Esse processo de sacrifício permanente no cotidiano, de si próprio em prol dos outros, né? Ele vai conduzir como uma autopunição, né? Permanente, uma flagelação, e Freud diria um certo funcionamento num sistema sadomasoquista, né? Isso seria a supervalorização do desejo, né? Ou seja, da demanda de sentido contido no desejo, para ser mais exata. A desvalorização do desejo existe também nesse contexto de formação, né? A desvalorização do desejo, ela remete aos estudos do Nietzsche, que condenou essa situação de sacrifício, né? Foi muito criticada, né? E Nietzsche revaloriza o trabalho do instinto de vida, de saúde. Ele fala de uma Gaia ciência. Ele diz, né, fazer do desprezo do corpo a salvação da alma constitui a receita assegurada para chegar à decadência. Quer dizer, ele critica violentamente, perdão, essa questão do sacrifício de si em prol dos outros, dizendo que a gente esvazia nosso elan vital, nossa força vital, nosso instinto, e é preciso ele vai voltar aos gregos, né, um corpo sano e mente sana, né, falando da importância da ciência ser alegre, não ser uma ciência triste, e eu remeto ao texto do Nietzsche, A Gaia Ciência, que tem passagens belíssimas sobre essa importância da força vital tá aí, né, do corpo ser valorizado. Agora, a transgressão de uma ética sacrificial nem sempre conduz a uma nova filosofia, como foi o caso do Nietzsche, né, que responde a tradição filosófica e vai propor uma Gaia ciência. Nem sempre, né, essa revolta vai levar a uma Gaia ciência. A gente pode falar que, infelizmente, né, como resposta à ética sacrificial, a essa primazia do outro sobre si mesmo, essa preferência incondicional do outro, não entendendo essa postura, né, ou não aguentando essa postura, não conseguindo sustentar essa postura,
As pessoas vão se revoltar e nós vamos assistir a um culto da pessoa, da autoestima, do corpo, da saúde, da beleza, da juventude. E vou chamar a filosofia uma coisa de louco, né? Me lembro do Jô Soares, aqui na minha época ele falava choses de Locke, não sei se ainda fala, né? Mas é uma coisa, né? Um discurso hermético, é, para poucos, né? E na realidade vai se desenvolver um culto extremamente narcísico ao corpo e às suas demandas, às suas necessidades. Então, né, as mulheres sabem, aliás, o quanto é exigido delas na hora do envelhecimento, né? Tudo que é proposto, passando por todo tipo de tratamentos e performances e como é difícil aceitar simplesmente a pessoa ter o seu processo natural de envelhecimento, que é também um processo legal de construção de conhecimento mais complexo, de uma certa sabedoria, quer dizer, não é só, né, uma questão de autocentrar. Então, a gente vê que num polo como no outro, se eu prefiro o outro a mim mesmo, no meu desejo, ou se eu me prefiro aos outros, eu não estou numa relação legal, né? Numa relação equilibrada. Eu estou num desequilíbrio, porque as tais das revoltas em sala de aula, onde o professor é agredido com faca, com isso, com aquilo, quando ele tenta botar um limite, diz: espera aí, não é sua hora agora, é a hora e a vez de outra coisa, é do conhecimento, é de uma troca de todo mundo junto, é de ouvir o seu colega, é de compartilhar com todos. Quer dizer, esse momento também é um momento delicado hoje para o professor, porque nós estamos numa cultura que valoriza demais a questão da autoestima, não é? E a heteroestima ficou totalmente rebaixada por causa desses sacrifícios intoleráveis que são gerados pela demanda da cultura ocidental. Então, o que é importante? A gente entender que o desejo humano ele não é portador só de uma necessidade biológica de assegurar as funções vitais do organismo, né? O desejo humano ele é também portador de uma demanda de compreender o outro e de se compreender. E é aí que entra Jacques Lacan, né? E que ele diz que o desejo não se reduz a uma necessidade, ele é portador de uma demanda. Vocês veem, parece até simples, não é? O desejo humano não se reduz a uma necessidade, ele é portador de uma demanda. E ele é portador de uma demanda, diz Lacan, que não é relativa só ao que a gente é, mas ao fantasma, quer dizer, ao que a gente é capaz de imaginar. E então ele é tributário da linguagem, esse desejo, né? E aí nós entendemos que o desejo é algo muito complexo, né? Não é só e o Lacan vai dar como exemplo, ele vai dizer assim, não é qualquer homem que serve para qualquer mulher, né? Não é uma coisa assim, porque se fosse, né, só uma questão biológica, qualquer homem poderia acompanhar qualquer mulher do ponto de vista biológico, mas não é bem assim que as coisas se passam, porque nós somos também seres pensantes e que temos uma demanda e uma demanda de sermos compreendidos, né? Então, essa estrutura complexa do desejo humano nos conduz a duas constatações, né? Primeiro, que é importante cuidar do corpo, que o corpo precisa ser
respeitado, que as necessidades físicas, biológicas precisam ser satisfeitas. Sem qual não dá para estudar, não dá para estudar no frio, com chinelo de dedo, com fome, esperando a hora da merenda chegar para poder comer, para depois poder ver se entende alguma coisa da aula, porque a questão, né, é de sobrevida lá. Né? A gente vai para a escola porque está com frio e está com fome, quem sabe lá a gente arruma um agasalho e uma merenda. Né? Não dá para estudar nessas condições. Quer dizer, o organismo tem que ter suas demandas satisfeitas. Existe uma questão de saúde básica, né, que precisa ser atendida. E é importante que as necessidades biológicas sejam respeitadas, né? A outra questão é que, tendo essas demandas respeitadas e num contexto de proibição de violência, sem que o organismo seja ferido, agredido, as leis, os valores e os saberes de uma cultura precisam ser entendidos para serem transmitidos e até melhorados, né? Vai ver que os valores que nós recebemos de uma forma que nós podemos até melhorar a forma de transmissão dos valores. Quer dizer, em vez de dizer é a primazia incondicional do outro sobre mim, eu posso propor uma outra direção para o barco, né? Uma outra bússola, como, por exemplo, do Paul Ricoeur, que eu propus na tese de doutorado, a vida boa com e para os outros em instituições justas. Quer dizer, não é a vida acima dos outros, nem abaixo dos outros, é com e para os outros em instituições justas. Existe uma horizontalidade na proposta do Paul Ricoeur que é muito, eu diria, operacional, concreta para as discussões transdisciplinares, né? Então, vocês veem aí o papel das emoções, né? Porque como é que pode se dar a elaboração comum de conhecimento? Existe uma terceira parte que é mais complexa de explicar, né, que é a mutação humana graças ao desejo. Quer dizer, nós temos a possibilidade, como seres desejantes, como seres que têm curiosidade, vontade de compreender, de criar objetos de saber, de produzir sentido, e nossos objetos são verdadeiras obras de arte que podem circular dentro do que a transdisciplinaridade chama de uma zona de não resistência, uma zona que poderia ser compreendida pelos estudantes de Vygotsky como uma zona proximal de desenvolvimento, né, onde esses objetos vão favorecer o aprendizado, né, e vão ser uma plataforma de mudança. Então, são objetos flutuantes, são objetos transicionais, como eu diria Winnicott. São objetos de diálogo que vão circular entre nós. Pode ser um texto, pode ser uma fotografia, pode ser um filme. Eu passava muito filme em filosofia. Se vocês perguntarem para os meus estudantes, a gente assistia Missão, a gente assistiu, por exemplo, eu gostava muito de passar Matrix, né? Porque é um filme que tem muitas questões filosóficas, né? Então a gente passava um filme, um trecho de filme, depois conversava, e depois aí eu passava o texto de filosofia do filósofo que eu estava estudando na época, porque nós tínhamos um programa de história, filosofia e história da educação, então, em função, né, do momento, a gente estudava o texto de filosofia tradicional, mas não impedia que
eu utilizasse objetos de saber do meu tempo, como na época o filme Matrix, né, para colocar questões filosóficas importantes e serem suportes a uma troca. Então, qual é a emoção que é valorizada aqui? Tanto são duas emoções, né? A emoção de curiosidade e a emoção da alegria. Elas não vão fazer todo o trabalho, né? Nós precisamos de todo o nosso aparato racional, o nosso cognitivo, para desenvolver um conhecimento. Mas se não tem alegria, se não tem curiosidade, se é uma coisa forçada, se é uma coisa chata. É, eu me lembro de uma aula que logo no início, né, eu lia tudo, né? E eu tinha meu texto, eu lia tudo, e uma pessoa falou assim, professora, a aula tá chata. Eu acho que essa aluna, talvez, se ela me ouvir em algum lugar, ela me ouvir, eu me lembro dela com muito carinho, nós tivemos um grande debate e eu mudei a minha pedagogia, né, minha forma de dar aula, a partir dessa constatação que a aula estava chata. Então, eu diria que o diálogo é possível se a gente utiliza suportes, mediações, que são obras, né, interessantes, e que a emoção que nós transmitimos enquanto nós transmitimos conhecimento não é uma emoção de vergonha, não é uma emoção de medo, não é uma emoção de ameaça, não é uma emoção de estresse, não é uma emoção de dor, não é uma emoção de desgosto, mas é uma emoção de curiosidade e de alegria. Nesse contexto, é muito importante a gente ter uma conversa transdisciplinar sobre as emoções, né, na sala de aula, porque eu notei como professora, e foram vários anos no ensino superior, mas também eu dei aula informalmente, no pré, dei aula de yoga, quer dizer, meu público foi muito variado. Tive crianças de 4 anos, tive pessoas de idade, tive pessoas doentes, pessoas que faziam yoga porque estavam com dor, com câncer, com problema de obesidade. Quer dizer, não tive só alunos universitários, estudantes formais, tive também estudantes não formais de filosofia, né? E eu percebi que o desenvolvimento ocorre, a criação, a inovação, a descoberta ocorre quando existe prazer, alegria de estar junto, né? E que nós temos porque existe um prazer humano da descoberta, né? Da compreensão. É o tal eureka, sabe? Agora eu entendi o que ela quis dizer. E é muito legal esse prazer da criação, essa alegria genuinamente humana que vem da criação. E ela não tem nada a ver com uma questão biológica, mas se as necessidades biológicas não estão aí presentes, vai ser muito difícil criar e vai ser muito difícil compor. Não quer dizer que seja impossível de compor, de criar em condições adversas, não. Muita gente compôs e criou em condições super adversas, coisas lindas. Infelizmente, porque eu acho que eles não tinham a condição necessária para, e se eles tivessem, eles poderiam ter ido até além, né? E infelizmente, né, Beethoven não pôde ouvir a sinfonia que ele estava compondo, né? Ele ouviu na cabeça, né, a nona sinfonia, mas Mozart morreu com Requiem inacabado. Foi o Salieri que tomou nota e terminou o Requiem, né? Então, não eram boas condições e, no entanto, a criação ocorreu. Quer dizer, a gente tem sempre que ver o limite de um discurso, né? Não é sempre possível compor com curiosidade e alegria, mas
com certeza o interesse era imenso do Beethoven pela música, o do Mozart pela música. Com certeza havia desejo ali. E mesmo se as condições eram adversas, a criação foi possível. Mas, como diz Hegel, eu vou terminar com Hegel, nada de grande nesse mundo se fez sem paixão. Muito obrigado pela atenção. Espero vê-los proximamente num outro vídeo. Eu vou tentar, num quadrinho desse vídeo, colocar a bibliografia citada durante o vídeo, mas eu posso já dizer que eu usei Paul Ricoeur, assim mesmo como um outro, Emmanuel Levinas, Entre Nós, o Ensaio sobre Pensar no Outro, Sigmund Freud, O Mal-Estar na Civilização, Jacques Lacan, Os Escritos, Deleuze, o que é a filosofia, e as obras completas de Nietzsche, para fazer esse pequeno vídeo. Muito obrigado e até muito em breve, num próximo encontro.